Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, muito boa noite de sábado para você nesse 4 de outubro. Tá chegando a hora, amanhã tem Vasco e Vitória. Eu tive que fazer uma viagem com uma certa urgência, parei o carro aqui agora para passar para você as informações do Vasco para esse jogo de domingo. O importante aqui é a informação e ela vai ser trazida aí daquela forma sincera, daquela forma sem fake news para você. Vou contar todos os detalhes do time do Fernando Diniz, o que ele preparou, a provável formação, os desfalques, as voltas e falar também do Vitória, trazendo um setorista, o Vitória que teve uma recepção de gala hoje no aeroporto de Salvador, né, o chamado Aeronego, incentivando aí os jogadores do Vitória para arrancar aí um triunfo diante do Vasco amanhã em São Januário. Então você vai saber já todos os detalhes dessa festa, do time do Vitória e do Vascão da Gama. Mas antes de mais nada eu te conto, te peço, com aquela humildade sempre, que você deixe o like nesse vídeo, compartilhe o conteúdo do amigo, venha se juntar a nós nesta plataforma, dê uma moral a esse trabalho, fortaleça o Detetives no YouTube, conto muito com vocês, deixa o like aí pessoal, valeu? Então vamos lá. Vamos falar do Vascão da Gama que está preparado, está definido para o compromisso deste domingo às 16 horas em São Januário lotado, e o grupo está confiante que vai aí tentar conseguir aí os 3 pontinhos que são de suma importância, ainda mais que nessa rodada alguns times aí tropeçaram, como o Atlético Mineiro, que segue atrás do Vasco, mas também há times na frente que venceram, como o próprio Corinthians, o RB Bragantino. Então, são times que estão aí se descolando do Vasco. O Vasco está com 30 pontos e precisa aí desta vitória para poder aí dar um basta nessa zona de rebaixamento e pensar aí em algo mais, numa coisa melhor nesse Campeonato Brasileiro. E para esse jogo de amanhã, definitivamente, Carlos Cuesta está de fora. Colombiano tentou, treinou, ainda está nessa fase de transição, mas não vai ser possível a sua utilização. O jogador ainda sente um certo incômodo em alguns movimentos e por isso será preservado para ser testado aí nessa data FIFA, né, para que ele possa voltar tinindo e para ajudar o Vasco. O Vasco tem medo agora, né, nessa altura do campeonato, de perder jogadores importantes. Perdeu o Tietchan há bastante tempo e o Cuesta, que deu, né, um up na zaga, seria aí um desfalque considerável. Para o seu lugar, Hugo Moura. Ele mesmo, improvisado na zaga, será aí o escolhido do Fernando Diniz, tem a sua preferência. E com a escolha do Hugo Moura, a situação do meio campo do Vasco fica bem mais fácil para o treinador, né? O treinador vai ter a volta do Barros, que ao lado do Tietchan. Ambos aí vão formar a volância do Vasco nesta partida de amanhã. Diniz pediu muita seriedade da equipe, entrega, comprometimento, que aos seus laterais atacando, recompondo, a zaga tendo cuidado, principalmente com o Renato Kaiser, que já aplicou uma peça no Vasco no jogo passado. Enfim, esses são os pedidos do Fernando Diniz. Fernando Diniz quer um time muito intenso em campo, quer um time aí mirando objetivos importantes na temporada e fazendo o seu dever de casa. O Vasco precisa vencer para poder aí desafogar, acumular uma gordura para ter uma reta final tranquila. As demais posições seguirão as mesmas. O Vasco não tem assim desfalques consideráveis na frente. A base do time será a mesma. Um provável time que vai se formar aí para essa partida será o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Hugo Moura, o Robert Renan e o Pubita Rodrigues, que vai ser mantido e que pese a recuperação do Piton. O meio campo ali com o Barros, o Tietchan, o Coutinho e o Nuno. E lá na frente, Ryan e Verratti. Verratti que segue aí na expectativa de fazer o seu gol, ajudar a equipe, vem sofrendo muitas críticas, mas o Fernando Diniz mantém o jogador em campo porque acredita que ele é muito útil no esquema que vem empregando em campo e pregando nos últimos jogos. Outra volta considerável é o Matheus França que também está recuperado e vai ser aí o reserva direto do Felipe Coutinho para essa partida. Que o Vasco consiga esses 3 pontos que vão ser de suma importância
Jogo em casa é inegociável, ainda mais contra o Vitória, que é um time que está na zona de rebaixamento. Então, teoricamente, o Vasco é um time mais forte, então precisa dessa vitória aí contra o Vitória da Bahia. Bom, meus amigos, já que estamos falando do Vitória, vamos agora então falar do nosso adversário deste domingo. E o técnico Jair Ventura, olha, ele está ciente de que o Vitória tem um tabu a ser quebrado, vive uma sequência negativa, um jejum fora de casa, e o treinador por esses dias andou dando uma coletiva falando desse jogo contra o Vasco e afirmando categoricamente que tabus são para serem quebrados. E ele vai aí em busca dos 3 pontinhos amanhã. Vamos ver o que o Jair Ventura falou aí em relação a esse jogo. E sobre a gente ter uma sequência de vitória, temos que quebrar esse tabu. Os tabus são feitos para ser quebrados, porque para a gente permanecer, a gente vai ter que ter sequências de vitória. Já temos um adversário dificílimo, ainda não sentei para estudar, mas conheço bem, né? No Rio, o Vasco com a sua força. Eles vieram de um jogo difícil contra o Palmeiras, a gente sabe da força, e que eles vêm para cima para buscar uma reação. Então a gente fez a mesma coisa quando a gente perdeu do Grêmio, fomos para cima para buscar uma reação. E agora a gente vai para cima para a gente continuar na manutenção das vitórias, porque só assim a gente vai conseguir a permanência. Então, expectativa de um jogo dificílimo lá dentro, uma torcida apaixonada também que vai empurrar o time deles, mas que a gente vai tirando pouco a pouco com as vitórias um peso da nossa mochila que está muito pesada, né? Então, por vezes até nós deixamos de fazer algumas coisas assim pelo peso, né? Que é difícil estar jogando ali embaixo, né? A gente sempre fala que a zona ali do vermelhinho parece uma areia movediça, né? Quanto mais você tenta sair, você não consegue, a perna vai pesando. Bom, legal, vamos agora então falar mais especificamente do time do Vitória que vai pegar o Vasco. O time aí tem desfalques importantes, o Jair Ventura tá mudando a forma do time jogar, tá preparando talvez um ferrolho aí, mas quer audácia em campo, vai colocar jogadores certos para tentar surpreender o Vasco. Mas quem vai falar do Vitória é o meu companheiro Thiago Luiz, do canal Canto Rubro Negro aqui do YouTube. Ele que esteve presente hoje na festança, né, dos torcedores do Vitória no aeroporto lá em Salvador. Fizeram um aeronego, né, projetaram aí essa partida, saudando, injetando força ao time rubro-negro para esse jogo e, né, mostrando a confiança que tem nos jogadores para essa partida contra o Vasco. Então, Thiago, fale aí tudo que você sabe sobre Vitória, meu amigo. Uma ótima noite para você. Eu sou o Thiago Luiz, faço parte do Canto Rubro-Negro aqui em Salvador e estive há pouco no aeroporto cobrindo, né, o embarque do Vitória para o Rio de Janeiro e também acompanhando o seu torcedor que fez uma festa linda no aeronego para mandar energias positivas para a equipe do Vitória. Um momento muito especial, onde o seu torcedor incentiva, apoia, e tivemos uma noite, né, de muita alegria, de sentimentos positivos e principalmente de energias positivas para o Vitória. O Vitória que vem aí na zona de rebaixamento e que tem um jogo dificílimo amanhã contra a equipe do Vasco da Gama, né? O Vitória que ainda não venceu fora de casa, vai buscar aí a sua primeira vitória fora de casa e vai buscar aí também manter uma sequência de vitória. Vitória que vem um momento difícil, vem um momento complicado, mas como a gente diz, né? Chegou a hora do time mostrar para que veio e que possa ser amanhã vencendo a equipe do Vasco. Jair Ventura vai para o seu 3º jogo e provavelmente pode ali manter a linha de 3 zagueiros. A dúvida é na lateral esquerda, já que o Ramon, lateral esquerdo titular do Vitória, levou o 3º cartão amarelo no último jogo contra o Ceará. Então, provavelmente, ele deve usar o Maicon Jesus na lateral esquerda. E temos também a volta ali dos relacionados do atacante Carlinhos, que ainda pertence à equipe do Flamengo e vai ali compor o banco de reserva, já que o Renzo Lopes, que é o centroavante, né,
substituto imediato do Renato Kaiser, não vai para essa partida porque levou o terceiro amarelo. Jogo importante, jogo difícil e que o Vitória vai aí tentar vencer a equipe do Vasco. Essas são as novidades do Vitória. O time já deve estar daqui a pouquinho chegando no Rio de Janeiro, aonde às 16 horas enfrenta o Vasco. O Fabri, o meia atacante, não foi relacionado porque ainda se recupera de uma lesão. Vitória precisa mais do que nunca vencer a partida de amanhã para que possa ainda manter viva a chance de permanecer na Série A. De Vitória é isso, eu fico por aqui. Um forte abraço para você. Valeu demais, companheiro. Bom, é isso aí. Aqui é jornalismo de verdade. Eu falei sobre o Vasco, o companheiro lá de Salvador falou sobre o Vitória. E é isso. Então, as cartas estão na mesa. E agora? E você? Tá acreditando aí numa bela vitória do Vasco amanhã contra o Vitória? Então vamos comentar aí, vamos interagir juntos. Meus amigos, até o jogo de amanhã. Depois a gente aparece aí para analisar o resultado dessa partida. Grande domingo a todos e até lá.